Produtos Via Vale. No quadro Direto ao Ponto, nas sextas-feiras, a participação do médico e gourmet Dr. Marcos Franck, que hoje fala sobre o tema Comer Fora, uma invenção moderna. Bom dia, Dr. Franck. Bom dia, Rita. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Então, hoje, sexta-feira, por exemplo, o pessoal alguns de nós aqui vão pensar, onde eu vou jantar hoje? Posso ir comer num restaurante japonês, num italiano, posso comer um X, posso comer uma pizza. Isso parece faz tanto parte da nossa vida que a gente não se dá por conta que isso um dia teve que começar. Então, quando a gente fala de gastronomia, a gente vai falar de vinhos, às vezes vai falar de pratos, e às vezes vão falar dos ambientes onde as pessoas vão para poder degustar um prato que foi feito para elas. Antigamente, as pessoas, quando viajavam, estavam fora de casa, elas obviamente já comiam numa estalagem, numa taberna, naquilo que antecedeu os hotéis. Mas não tinha uma organização. Elas tinham que comer o que tivesse lá e pronto. A invenção do restaurante como sendo um local apropriado para comer, com cardápio, isso é algo de 1765. Então está fazendo aí 250 anos que o primeiro restaurante surgiu. E tem duas versões para isso. As duas aconteceram em Paris com um intervalo de um ano, uma para outra. Uma diz lá que foi um sujeito de sobrenome Boulanger, que ele começou a vender lá alguns caldos restauradores. Em francês, restaurateur, fica parecido lá, acabou virando o nome restaurante. Então, eram pratos para quem tinha problema de digestão. Ele já tinha feito lá uma questão de mercado. A outra diz que foi também em Paris, mas que foi lá um francês chamado Rose de Chanteazot, que criou o primeiro restaurante. 20 anos depois, em Londres, foi criado o primeiro restaurante moderno. E o primeiro restaurante moderno, ele juntava 4 pré-requisitos essenciais que até hoje a gente vê num bom restaurante. Hoje a gente fala em restaurante estrelado, em restaurantes indicados ou alguma coisa assim. Mas tinham 4 pré-requisitos. Primeiro, um salão elegante, ou seja, o lugar era bonito, era decorado. Tinha garçons bem treinados, ou seja, os garçons sabiam o que oferecer, como atender, por que lado chegar, como fazer. Tinha uma adega bem escolhida. Hoje a gente vai num restaurante e vai tomar lá ou um drink, ou um vinho, ou uma cerveja. Então, isso aí já foi comprado previamente pelo proprietário do estabelecimento. E, finalmente, claro, uma cozinha requintada, onde tivessem lá várias opções de pratos. Bem, isso é a Europa do século XVIII. O Brasil, nessa época, lá era diferente. O Rio de Janeiro, lá, por volta de 1808, quando chega a família real, e a família real produz mudanças no Brasil. Tinha 79 mil habitantes no Rio de Janeiro de 1808, um pouquinho menos do que Lajeado de hoje. E como é que eles faziam as refeições nessa época aí? Os empregados públicos, que tinham algum trabalho, almoçavam às 2 da tarde, depois que fechavam as repartições. O brasileiro tradicional almoçava ao meio-dia e o negociante à 1 da tarde. Além disso, tinham pessoas que vendiam pratos doces ou salgados pela rua. Aliás, isso é uma tradição mundial de fazer isso. Quando chega a família real, as coisas começam a mudar. As confeitarias que serviam doces começam a servir algumas refeições salgadas e começam a se chamar casas de pasto, que era um local onde se faziam refeições. Os locais onde as pessoas podiam almoçar não tinham grande propaganda. Se sabia disso pela boca do povo, até que em 1809, um ano depois da chegada da família real, o José Narciso, que era um mestre cozinheiro, ele faz um anúncio dizendo que tinha uma casa de pasto, na qual ele dava uma mesa para as pessoas, com um cardápio lá, a R$ 800 cada pessoa. Podia ser para almoço ou podia ser para janta. E ele dizia uma coisa muito importante, que aparecia em todos os anúncios dessa época, que ele fazia comida com muito asseio, com muita higiene. As pessoas já tinham essa preocupação.
Normalmente, nesses primeiros restaurantes do Brasil, tinha um prato de colher e um prato de garfo, ou seja, uma sopa e depois vinha um prato com alguma coisa mais sólida aí. Então, isso foi acontecendo e hoje é normal para nós nos restaurantes. Tanto que no mundo de hoje a gente vai num restaurante, às vezes fica confuso de tanta oferta que tem. Águas diferentes, vinhos diferentes, drinks diferentes, pratos com peixe, com carne, com arroz, com massa. Então, mudou. Isso que para nós é tão moderno, faz tanto parte da nossa vida, está completando recém 250 anos. E aí tem para todos os gostos, né? Como você já destacou, Dr. Frank, mas é sempre muito interessante. Pode ser, a gente falava agora há pouco na abertura do programa que hoje é o dia do miojo, até não sabia que existia o dia do miojo, né? Que quebra muito galho em casa, o cara tá ali, daqui a pouco tem aquele miojinho, não tem nada melhor aqui, ou não tem mais nada elaborado, eu tô com fome, preciso comer rápido, tenho um compromisso, sei lá, vai no miojo. Assim como sair para jantar, tu pode sair para jantar para comer um cachorro quente de uma banquinha, né, que é o mais baratinho, que é rápido na rua, comer em pé mesmo ali, depois vai para a universidade, por exemplo, sei que tem muita gente que faz isso, ou tu pode sair, convidar a esposa, convidar a família, preparar, ir para um ambiente diferente, tomar um vinho, uma cerveja, com entrada, com sobremesa. Mas é sempre muito interessante, né? Especialmente quando a gente consegue fazer essa preparação aí e muitas vezes fica marcado, né? A gente vai lembrar daquele evento, daquele aniversário, daquela comemoração que foi feita lá naquele local. E eu acho muito salutar sempre isso. Claro, quando é possível, né? Não dá para sair jantando fora toda vez, porque senão o orçamento quebra, né? É isso aí. E quem diria que séculos depois a gente estaria, inclusive, comendo sem talheres, né? Comendo com pauzinhos, né? Então, até isso foi incorporado na nossa cultura aí nos últimos anos, né? Fica hoje, então, uma dica, quem sabe, né, para as pessoas. Claro, a gente tem, acho que cada um, o prefeito Marcelo, que está aqui com a gente também, cada um tem os seus locais prediletos, ou para almoçar, ou para jantar, ou para fazer um lanche, né? Mas, de vez em quando, é legal também conhecer um lugar diferente, fazer um rodízio, digamos assim, de locais, né? É um prato diferente, é interessante. Eu tô daqui a 2 semanas, eu vou a São Paulo e já estou lá reservando um restaurante escandinavo. É um dos únicos restaurantes escandinavos que tem no Brasil. Vou lá provar. Posso me dar bem, posso me dar mal, mas acho que vai valer a pena. Se nós, meros mortais, Rita, já gostamos de conhecer lugares novos, quando a gente vê uma publicação de alguém, puxa, onde é que é isso? Alguém põe uma foto, algum vídeo também de uma comida bonita, a gente já fica com vontade. Imagina o Dr. Frank, que é o gourmet, que é o especialista na área, né? Eu acho que ele, de repente, ele programa a viagem dele já pensando no restaurante. Tem restaurante bom lá, então para lá eu vou. É mais ou menos isso, Dr. Frank? Pode ter certeza que sim. O Instagram facilitou muito a vida aí dos gourmets, né? Ou dos foodies, como se diz em inglês. A gente pode entrar no restaurante, ver o cardápio, ver as fotos antes, né? Então, isso é algo interessante. Surgiu uma crítica gastronômica também para ajustar isso. Isso é algo que tem todo um mercado por trás disso, uma indústria por trás da alimentação aí, que faz desde a teleentrega, desde os pequenos estabelecimentos aos mais luxuosos, toda a corrente que tem para abastecer esses locais, isso é algo fantástico. Valeu, doutor Frank, um ótimo final de semana. Um grande abraço a todos aí, um ótimo final de semana. Prefeito Marcelo, ia falar alguma coisa? Eu ia falar que o Frank pesquisa os restaurantes quando vai viajar, e a gente, quando vai viajar, pesquisa com o Frank o que trazer. Pesquisa. Né? Eu estou ouvindo aqui ainda. Tem um cara aí que trouxe umas coisas lá de Manaus. Semana passada, no tempo assim de folga do nosso curso lá, eu quis conhecer o mercado público de Manaus. E na hora, Frank, passa uma relação para nós fazer Não deu tempo para fazer ainda. Mas os ingredientes vieram todos. E o Frank não sei o que vai fazer. O Marcelo está curioso lá, mas ele comprou tucunaré, comprou jambo, comprou tucupi, cupuaçu. Ele nem fazia ideia que existiam essas coisas, né? Eu também não. Até descobrir o que é folhagem e o que é verdura e o que é peixe desses nomes indígenas todos aí não foi fácil. Tá bom, muito obrigada.